Agradeço ao professor Jacques pela explanação e chamo agora então o professor Joel Menezes Neibur para compor a mesa. Temos agora a palestra do professor Joel Menezes Neibur com o pregão e sua correspondente relação com o direito fundamental ao serviço público eficiente. Esta é a maior palestra do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, pelo menos no título. Ah, tá. Pessoal, bom dia. Queria dizer que é um prazer, é uma honra participar mais uma vez desse evento. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe da Negócios Públicos. Enfim, já começamos ontem, na verdade, com o talk show. Eu realmente fiquei muito contente com o debate ontem, achei realmente muito proveitoso. E, enfim, esse evento todo ano melhora, né? O que é um desafio, né? Melhorar, melhorar, melhorar. Onde isso vai parar, né? O que vocês vão ter que inventar no ano que vem? Mas parabéns, parabéns. É um grande evento, é um marco no direito administrativo brasileiro. É um evento absolutamente consolidado, que faz parte do calendário daqueles que trabalham com licitação pública e especificamente com a modalidade pregão. O Rudimar me apresentou esse tema, pregão e sua correspondente relação com o direito fundamental ao serviço público eficiente. Eu gostei muito desse temário, muito interessante. Eu pretendo aqui com os senhores abordar três questões. Primeiro, o que é o direito fundamental ao serviço público eficiente? O que é isso? Em segundo lugar, qual a relação da modalidade pregão com o direito fundamental ao serviço público eficiente? Em que medida a modalidade pregão contribui para o serviço público eficiente? E em terceiro lugar, reconhecendo os méritos do pregão, as virtudes do pregão, o que é necessário fazer para o futuro, para que a modalidade pregão contribua ainda mais para a eficiência no serviço público? Talvez isso e outras coisas, né? Não só isso. Pois bem, nós indivíduos, no gozo da nossa liberdade, nós não vivemos sozinhos. Nós procuramos nos agrupar, nós vivemos em sociedade até por uma questão evolutiva, uma questão de sobrevivência. A partir do momento que nós vivemos juntos em sociedade, há violência, há abuso, há injustiça, e isso em decorrência da desigualdade. Nós somos desiguais, nós não somos iguais. Há pessoas mais fortes, mais fracas, mais capazes, menos capazes. Os homens, quando vivem juntos, eles produzem, infelizmente, violência, abuso, injustiça. Para que a sociedade permaneça saudável, para evitar, para coibir a violência, o abuso, a injustiça, os indivíduos, por meio da sociedade, criaram um Estado. É necessário enxergar o Estado, compreender o Estado numa percepção instrumental. Recusar a ideia do Estado pelo Estado. O Estado não é um fim em si mesmo. O Estado é um instrumento da sociedade, o Estado nos serve, nós indivíduos, e a função dele é manter a sociedade saudável, para que nós indivíduos, nós possamos explorar todas as nossas potencialidades, a nossa liberdade. O Estado, dentro dessa missão, nesse caráter instrumental, ele desempenha uma série de funções, dentre as quais, dentre outras, as mais conhecidas, a função legislativa, a função judicial e a função administrativa. A cada uma dessas funções, função legislativa, função judicial, função administrativa, existe um poder correspondente. A função legislativa é desempenhada tipicamente pelo Poder Legislativo, a função judicial pelo Poder Judiciário, a função administrativa pelo Poder Executivo, pela administração pública. Ao Poder Judiciário cabe criar as leis. Poder Legislativo, cabe criar as leis. Criar normas jurídicas, dizer como nós devemos nos comportar, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer.
As normas jurídicas criadas pelo Poder Legislativo, ao contrário das normas da natureza, das normas da física, das normas da matemática, as normas jurídicas elas podem ser a toda hora descumpridas, desrespeitadas. Uma norma da física, ela não é descumprida, ela não é desrespeitada. Uma norma jurídica, ela toda hora ela pode ser descumprida, desrespeitada, violada. O legislador prescreve, olha, do lado esquerdo da rua você não pode estacionar, é proibido estacionar. Pode ser que venha um sujeito e estacione do lado esquerdo da rua. As normas jurídicas têm essa peculiaridade, elas podem ser descumpridas. Por isso, um outro poder, o poder judiciário. A função do poder judiciário é restabelecer a ordem jurídica quando violada, resolvendo os conflitos de interesse que surjam em face dela, da ordem jurídica, das normas que foram criadas pelo Poder Legislativo. Então veja, o Poder Legislativo cria as normas, diz como nós devemos nos comportar. Se alguém viola essas normas, entra em cena o Poder Judiciário. Então nós temos Poder Legislativo e Poder Judiciário. Afora o Poder Legislativo que cria as normas e o Poder Judiciário que resolve os conflitos de interesse que surgem em face dessas normas, é necessário um terceiro poder, o Poder Executivo, a administração pública. Um poder que atue concretamente, que põe a mão na massa, que faça as coisas. É necessário construir estrada, é necessário construir porto, aeroporto, é necessário prestar serviços de saúde, educação, promover justiça social. Essa é a função da administração pública. É fazer as coisas concretamente, é pôr a mão na massa. A função da administração pública, então, é atuar concretamente a fim de satisfazer as necessidades da sociedade, promover o bem comum, dar cumprimento e concreção ao interesse público. O ponto nuclear, o ponto nodal da administração pública reside no interesse público. A função, no final das contas, da administração pública é agir concretamente a fim de dar cumprimento ao interesse público. A doutrina discute muito sobre o interesse público, o conceito de serviço público, o que é serviço público. Em que pese as discussões doutrinárias sobre o conceito de interesse público, eu não quero me intrometer nisso agora, em que pese essa discussão, que é uma discussão enorme, uma discussão muito interessante, um debate muito interessante, o interesse público, ele não precisa passar por essa discussão doutrinária. O interesse público nós sentimos. O que é o interesse público? Eu estou em casa com a minha família, eu ou alguém da minha família sofre de um mal súbito. Tomara que isso não aconteça, mas enfim, tem um ataque cardíaco, ou quer que seja. Interesse público é eu ligar para o hospital e uma ambulância ir até a minha casa, me pegar dentro de um tempo razoável, do menor tempo possível, me levar para o hospital e eu receber nesse hospital o tratamento adequado. Interesse público é os meus filhos terem escola para estudar, terem educação com qualidade. Interesse público é eu transitar numa estrada adequada. Interesse público é eu estou em casa, daqui a pouco um assaltante entra na minha casa, eu ligo para a polícia, tem alguém na delegacia para atender o telefone. Deus chama a polícia não levar 1 hora para chegar na minha casa, a polícia vai imediatamente à minha casa. Interesse público é isso. Nós sabemos o que é interesse público, em que pesa a discussão doutrinária. O interesse público é isso. E o que significa o direito fundamental à prestação eficiente dos serviços públicos? O que significa isso? É o direito que todos nós temos que essas coisas sejam bem feitas pela administração pública. Que a administração pública preste os serviços públicos de uma maneira adequada, da melhor maneira possível. Porque só assim os nossos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal serão satisfeitos, serão cumpridos. A Constituição Federal assegura a todos nós, e isso é um direito fundamental, o direito à saúde. Para que nós realmente tenhamos direito à saúde,
é necessário que a administração pública preste com eficiência os serviços públicos de saúde. A Constituição Federal assegura a todos nós direito à educação. Para que nós realmente tenhamos direito à educação, é necessário que a administração pública preste de maneira adequada os serviços públicos de educação. A prestação dos serviços públicos, por via de consequência, é essencial para a satisfação, para a concreção dos direitos fundamentais. A administração pública é um meio inexorável, é incondicional, é fundamental para que os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal sejam efetivados, sejam cumpridos, sejam satisfeitos. Isso é fundamental para todos nós. O que é preciso fazer para que os serviços públicos sejam prestados de maneira eficiente? O que deve acontecer na administração pública para que a administração pública seja eficiente e para que ela possa efetivamente atuar e dar cumprimento aos serviços públicos, para que os serviços públicos sejam prestados de maneira adequada, da melhor maneira possível? Então, alguns tópicos. Isso aqui não é exauriente, mas algumas ideias. Em primeiro lugar, o formalismo que se impõe à administração pública deve ser moderado. A atuação da administração pública não pode prender-se em formalismos exagerados. E quem trabalha com licitação pública conhece muito bem, sofre na pele, sabe o que é isso, formalismo exagerado, formalismo excessivo. Eu ontem no talk show falei disso rapidamente. No Brasil, parece que nós partimos de uma premissa de desconfiança em relação aos agentes administrativos. Isso talvez seja histórico, venha de muito tempo. Nós olhamos os servidores públicos, nós pensamos que no serviço público há alguma coisa de errado. Nós não confiamos na capacidade, no poder decisório dos servidores públicos. O legislador, então, quando ele regra, quando ele estabelece normas sobre o funcionamento da administração pública, ele enche os servidores públicos, ele enche a administração pública de formalidades, formalidades e mais formalidades, para que os agentes administrativos não decidam nada, para prender os agentes administrativos. Parece que se o legislador desse liberdade aos agentes administrativos, aos servidores públicos, os servidores públicos fariam alguma coisa de errada. Isso tem que acabar. Nós precisamos confiar nas decisões dos servidores públicos, dos agentes administrativos. Essa premissa histórica e cultural de desconfiança em relação aos agentes administrativos, ela é a principal causa, na minha percepção, para a ineficiência na prestação dos serviços públicos. Os servidores públicos conhecem a realidade da administração melhor do que ninguém. Eu ministro cursos e trabalho nessa área de licitação pública, portanto tenho contato com vários servidores públicos e é quase que diariamente. E pela minha experiência, a grande maioria é muito bem intencionada, veste a camisa. Os servidores públicos são as pessoas que conhecem a realidade da administração pública, sabem o que a administração precisa, são bem intencionados, querem o melhor e vestem a camisa da administração pública. A sociedade brasileira precisa confiar nos servidores públicos. Segundo lugar, obrigado. Segundo lugar, agilidade e celeridade. Para que a administração pública seja eficiente, é necessário que ela atue rápido, que ela atue com agilidade. Uma licitação pública não pode levar 6 meses, 1 ano para ser concluída. Pior, um termo aditivo. Pessoal, quanto tempo hoje na administração pública para sair um termo aditivo? Do momento que se identifica a necessidade até o momento que o termo aditivo é assinado e publicado na imprensa oficial. Quanto tempo, pessoal? Quanto tempo? Em média, vocês acham? 1 semana? 15 dias? Alguém fazia 1 semana? Levanta a mão. Sempre tem um. Ó.
15 dias. Quem faz em 15 dias, levanta a mão. 1 mês. 2. 3. A média costuma ser uns 2, 3 meses. Mas, meus amigos, há muitos casos que a formalização de um termo aditivo leva 6 meses. Como é que a execução de um contrato pode esperar 6 meses para que seja formalizado um termo aditivo? Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Isso significa ineficiência. Moralidade. Infelizmente, nós sabemos que no Brasil muitas coisas não funcionam como deveriam funcionar. Nós temos problemas políticos enormes que acabam afetando a administração pública. Quem dirige a administração pública, em regra, é a classe política. São políticos, não técnicos. E muitas vezes essas pessoas ocupam posição de direção na administração pública, não muito bem intencionadas. Já com a predisposição, com o objetivo de angariar fundos para o partido, para as campanhas políticas, e daí vem toda a corrupção que, infelizmente, talvez seja sistêmica no Brasil. E ela afeta em cheio as licitações públicas e os contratos administrativos. Isto é muito ruim. Isto também contribui para a ineficiência. Uma licitação pública direcionada, sem competição, resulta num contrato desvantajoso para a administração pública. A licitação pública serve, o objetivo da licitação pública é que se apure o melhor, a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração pública. Uma licitação dirigida não é uma licitação, é um teatro. Não se apura verdadeiramente o melhor. Então, a corrupção, a falta de moralidade administrativa também contribui para a ineficiência. Nós precisamos acabar com isso. Isso é condição para a eficiência. Relações contratuais devem ser vantajosas. Hoje em dia é cada vez mais importante para a administração pública os seus processos contratuais. A administração pública não produz todas as coisas que ela necessita. Ela precisa contratar aquilo que ela necessita com terceiros. Portanto, ela precisa de licitação pública e contrato administrativo. E ela gasta muito com isso. Ela despende um valor considerável, um valor enorme em licitação pública e contrato administrativo. Então, a eficiência na prestação de serviços públicos cada vez depende mais de licitação pública e contrato administrativo. E a vantajosidade de uma licitação pública e do contrato administrativo não deve ser reduzida ao preço. A vantajosidade depende do preço e da qualidade. Não adianta pagar um menor preço por um produto que não funciona, que não tenha qualidade. Sempre que nós pensamos em licitação pública e contrato administrativo, nós temos que juntar essas duas coisas, preço e qualidade. Quantas vezes a administração pública faz a licitação pública, firma o contrato, e o contratado acaba executando, entregando à administração um objeto que não serve à administração, que não cumpre os objetivos da administração. A administração, uma Secretaria da Saúde, tem uma verba para comprar um equipamento médico. O equipamento médico é fundamental para a população. As doenças serão tratadas por meio desse equipamento médico. A administração faz a licitação, assina o contrato, e o vencedor da licitação pública entrega um péssimo equipamento médico. Quem sofre com isso é a população. Isso afeta a eficiência. Afeta o direito fundamental de todos nós, da população, à saúde. Preço e qualidade. Em quinto lugar, segurança jurídica. Para que nós tenhamos um serviço público eficiente, é necessário que haja segurança jurídica. O que não há no Brasil, na minha percepção. Nós discutimos tudo. Essa matéria mesmo, licitação pública e contrato administrativo, é paradigmática. Tudo é controvertido, parece. Parece que não há nada certo. Em tudo parece que pode haver uma outra interpretação.
Os agentes administrativos, então, aqueles que fazem a licitação pública, eles se sentem seguros com isso. Olha, eu quero fazer o certo, eu quero fazer o melhor, mas que diabos, o que é o certo? O pregão é uma modalidade de licitação pública. Nós falamos até agora de prestação de serviço público, algo mais abrangente. Em que medida o pregão se encaixa? Em que medida o pregão se relaciona com a prestação eficiente dos serviços públicos? Olha, eu atuo profissionalmente há 13 anos, desde que eu me formei, sempre com licitação pública. E nessa minha jornada profissional, na minha avaliação, aconteceram duas coisas muito boas à administração pública, nesses 13 anos. O pregão e a lei de responsabilidade fiscal. Foram as duas melhores medidas tomadas em favor da administração pública durante esse período, na minha avaliação. O que aconteceu nos últimos 13, 15 anos, o que fizeram em prol da administração pública que realmente foi positivo, que realmente fez diferença, que produziu resultado concreto em prol da administração? Na minha percepção, lei de responsabilidade fiscal e pregão. O pregão, de fato, é muito bom. O pregão, de alguma maneira, ele revolucionou a administração pública, os processos contratuais da administração pública. Veja, o pregão é menos formal, é mais simples do que as modalidades tradicionais da 8666/93. Então, em relação ao pregão, nós cumprimos esse primeiro tópico para eficiência. Menos formalidade. A lei do pregão, em comparação com 8666/93, a lei do pregão, ela confia nos agentes administrativos. Deixa uma série de decisões a cargo do pregoeiro. Pregoeiro, você conhece a sua realidade, você sabe que é melhor para a administração pública, portanto você decide. Inúmeras passagens. Agilidade e celeridade. O pregão importa agilidade e celeridade. Moralidade. De alguma forma também sim, especialmente no pregão eletrônico. Relações contratuais devem ser vantajosas, preço e qualidade. Preço. O pregão contribui para que a administração pública firme contratos em condições mais vantajosas, sobretudo preço. Em relação à qualidade, talvez fique elas por elas, ou talvez até o pregão prejudique um pouco o controle da qualidade daquilo que é contratado pela administração pública. Segurança jurídica. Bom, nisso não muda muito, mas talvez uma lei mais simples, um procedimento mais simples como o pregão, contribui também para a segurança jurídica. A grande questão que eu gostaria de conversar com os senhores hoje, o grande ponto é o seguinte. Bom, o pregão cumpriu o seu papel? Cumpriu. O pregão cumpre o seu papel? Cumpre. Ele é positivo para a administração pública, ele é bom para a administração pública, ele colabora para que a administração pública preste um serviço público mais eficiente? Não tenho dúvida, sim. Isso nós podemos comemorar. Chegamos até esse ponto. Agora a grande questão é, o que nós podemos fazer daqui para frente, para o futuro, para que o pregão produza mais eficiência para a administração pública? O que nós podemos melhorar no pregão para que nós alcancemos mais eficiência? Então, gostaria de compartilhar com vocês algumas das minhas reflexões. Em primeiro lugar, primeira proposta, pregão para o futuro. Ampliar o uso do pregão. Ampliar o uso do pregão. Hoje a modalidade de pregão é utilizada em relação a objetos bem específicos. Bem específicos, delimitados. Nós não utilizamos o pregão em relação a uma série de coisas. Eu acho que um passo à frente em relação ao pregão é ampliar o uso do pregão. Usar o pregão para tudo. Hoje a Lei 10.520 prescreve que o pregão só pode ser utilizado em relação a bens e serviços comuns. O parágrafo único do artigo 1º, ele conceitua bens e serviços comuns.
Ele prescreve que bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Existe uma tese, um entendimento disseminado na doutrina e na jurisprudência que confunde comum com simples. É um erro muito frequente. Você pergunta para um sujeito, o que é bem e serviço comum? Bem e serviço comum é simples. É o bem e serviço que é simples, que não tem complexidade técnica, que não é sofisticado, é aquilo que é simples. As pessoas associam comum e simples. Comum é sinônimo de simples? Comum é sinônimo de simples? São coisas diferentes. Eu posso ter um bem e serviço comum e pode ser que esse bem e serviço comum seja complexo. Nós precisamos vencer essa associação entre comum e simples. O comum pode ser complexo. E quem despertou a minha atenção a esse ponto foi a Gabriela Perso, que é da Negócios Públicos, eu imagino. Um artigo que ela publicou uns anos atrás. Ela me chamou a atenção a esse ponto. Bem e serviço comum não significa necessariamente que o bem seja simples. Por via de consequência, eu posso licitar coisas complexas por meio do pregão. Não há nada que impeça. A lei não impede. Nós temos uma grande discussão a respeito do uso do pregão, um ponto que é muito polêmico. O uso do pregão para obra e serviço de engenharia. Eu acho que é a área que falta ao pregão, é o próximo passo do pregão. Abranger as obras e os serviços de engenharia. A posição do TCU sobre o assunto, sobre o uso do pregão em relação a obra e serviço de engenharia, ela mudou bastante no decorrer do tempo. Aliás, eu não sei se vocês já repararam, eu de vez em quando mudo de opinião. Eu entendo de uma determinada maneira, daí depois de um certo tempo alguém apresenta um outro argumento, mostra que aquilo não é bem assim e eu me convenço, então mudo de opinião. E quando eu mudo de opinião, eu digo, olha, eu pensava assim, vi que estava errado, desculpe, foi mal, mas eu acho que o certo mesmo é desse jeito. Os órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas da União, não mudam de opinião. Vocês já viram isso? Eles evoluem. É diferente. Então, para ser mais exato, vamos dizer, o Tribunal de Contas da União evoluiu bastante em relação a isso. Ao uso do pregão em obra e serviço de engenharia. Num primeiro momento não podia, em hipótese alguma. Hipótese alguma. Daí admitiram para manutenção de bens imóveis, em face do anexo 2 do decreto 3.555, foi revogado ano passado e que permitia. Daí em 2005 o Tribunal de Contas da União prolatou um acórdão, que foi o acórdão 817 de 2005. E neste acórdão, 817, se alguém quiser anotar, e neste acórdão o Tribunal de Contas da União admitiu amplamente o uso do pregão para obra e serviço de engenharia. E o Tribunal de Contas da União, inclusive, contratou algumas obras e serviços de engenharia por meio de pregão. Passado algum tempo, ali pelos idos de 2007, o Tribunal de Contas da União voltou atrás. Hoje, o entendimento do Tribunal de Contas da União, inclusive consolidado na súmula 257, é que o pregão pode ser utilizado para a contratação de serviços de engenharia, não para as obras. Esse é o entendimento hoje do Tribunal de Contas da União. Na minha percepção, não há razão para isso. Eu não concordo com esse entendimento. Na minha percepção, tanto obra quanto serviço de engenharia pode ser licitado por meio de pregão. Vejam o que diz a lei. A lei prescreve: bem e serviço comum pode ser licitado por meio de pregão. Bem e serviço comum é aquele cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser definido objetivamente no edital por meio de especificações usuais no mercado. Imagine o seguinte: a administração pública pretende contratar alguém para que este construa em favor dela uma creche, que é uma casa de 2 andares com 400 metros quadrados. Uma creche, um prédio que vai abrigar uma creche. Pergunto a vocês, o padrão de desempenho e qualidade desse prédio é definido de forma objetiva no edital?
A administração diz no edital, no projeto básico, o que ela quer com aquela creche? Com o projeto básico, o que ela quer com aquela creche? Com aquele prédio, as características do prédio? Sim ou não? Sim. E ela faz isso por meio de especificações usuais no mercado? Ou tem alguma coisa muito diferente? Então atende à lei. Esse prédio é um bem comum? É. Por que não pode ser licitado por meio de pregão? A lei autoriza. Quem proíbe? Decreto. O decreto 3.555, ele proíbe até hoje o uso do pregão para obra e serviço de engenharia. O decreto 5.450, no seu artigo 6º, ele proíbe o uso do pregão para as obras de engenharia. Ele é silente em relação aos serviços. Daí o entendimento, hoje sufragado pelo Tribunal de Contas da União, que serviços de engenharia podem ser licitados por meio de pregão e obra não. O próximo passo do pregão, na minha percepção, no meu entendimento, é alcançar as obras e serviços de engenharia. Eu não vejo problema nenhum em utilizar o pregão para as obras e serviços de engenharia. Talvez não para todas as obras e serviços de engenharia, mas para uma boa parte delas sim. Eu não vejo diferença substancial entre um serviço de engenharia e uma obra de engenharia. Na minha cabeça não tem lógica. Por que serviço de engenharia pode e obra não? Não faz sentido. Isso é muito polêmico, mas enfim, essa é a minha opinião. Respeito quem pensa o contrário. Talvez seja necessário algumas adequações no procedimento do pregão para que nós possamos licitar obras por meio do pregão. Alguma outra adequação. Especialmente ampliar o prazo de publicidade do edital quando se tratar de obra, para que os licitantes possam preparar as suas propostas com mais tempo. Entretanto, eu não vejo problema em utilizar o pregão para obras. Eu acho que a partir do momento que nós utilizarmos o pregão para obras, nós teremos um ganho substancial de eficiência em relação às obras. Tanto em relação a preço, qualidade e especialmente tempo para concluir os processos de licitação pública. Licitações para a contratação de obras, sobretudo obras de vulto, levam muito tempo. E aliás, essa é uma tendência concreta. Em razão da Copa do Mundo, em razão das Olimpíadas, a tendência, a vontade do Poder Executivo do Governo Federal é não institucionalizar o pregão, mas trazer, importar para a Lei 8666/93 quase todas as regras sobre o pregão. Nós não chamamos de pregão, mas nós trazemos para 8666/93 as características do pregão. Ou seja, isso está sendo feito, ainda que para um objeto específico, para Olimpíadas e Copa do Mundo, de uma maneira indireta, de uma maneira oblíqua. Segunda proposta, pregão para o futuro, modernização do pregão eletrônico. O pregão eletrônico, tal qual nós temos hoje, o que nós conhecemos hoje, ele foi e ele é a nossa primeira experiência em licitação eletrônica. Ele não é o ponto de chegada, ele é o ponto de partida, ele é o início. Nós temos que ter a capacidade de melhorar o pregão eletrônico, a disposição de rever o pregão eletrônico. Melhorar naquilo que ele puder ser melhorado. E na minha visão, ele pode ser muito melhorado. Ontem nós discutimos o robô, e eu fiquei muito contente, porque na discussão no Talk Show nós tínhamos aqui a presença dos representantes dos principais provedores do país, Comprasnet, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, e eu senti neles essa disposição de rever, de analisar com um olhar crítico o sistema atual, de tentar melhorar. É óbvio que eles não podem fazer isso, enfim, não depende só da vontade deles, é um processo político, é um tanto quanto complicado, mas eu fiquei feliz porque vi neles a intenção. Eles sabem que é preciso rever,
Eles sabem que o que nós temos hoje não é o ideal. Então, fiquei muito feliz com o debate ontem. Bom, quais são as minhas propostas de modernização do pregão eletrônico? Em primeiro lugar, nova sistemática para apuração do vencedor da etapa de lances. A sistemática para apuração do vencedor da etapa de lances, hoje, nos sistemas atuais, Comprasnet, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nesses três principais, eu não vejo sentido. Não vejo sentido. Essa história de tempo randômico, as pessoas não sabem quanto tempo a sessão fica aberta, isso não faz sentido. A ideia, quando isso foi concebido, era a seguinte: bom, na hora que entra o tempo randômico, pode acabar a qualquer momento. Então, os licitantes, imediatamente, entrou o tempo randômico, eles já apresentam o preço que eles podem fazer, o menor preço possível, de pronto, porque pode acabar a qualquer momento. Isso acontece na prática, meus amigos? Na teoria funciona, agora funciona na prática? Não, todo mundo sabe que isso não acontece. O que acontece? Os licitantes vão um cobrindo o preço do outro, às vezes uma redução ínfima, até encerrar o tempo randômico. E em razão disso, e muitas vezes, quando você utiliza o pregão eletrônico, o vencedor não é apurado porque o vencedor não é o sujeito que de fato pode oferecer a melhor proposta. Ele venceu, muitas vezes, por uma questão de sorte. Dois licitantes disputam, 100, 99, 98, 97. Esse ofereceu 97. Quando este estava digitando 96, encerrou o tempo. Ou seja, este aqui venceu, não porque a proposta dele é melhor, por sorte. Não deu tempo para este apresentar a sua proposta. Parece um jogo de dados, uma roleta. O vencedor da licitação não pode ser determinado por sorte, pelo acaso. Nós precisamos criar um sistema que de fato apure a melhor proposta. E esse sistema atual não apura. Eu fiquei muito contente ontem no debate, porque os três representantes dos três principais sistemas, eles sabem qual é a solução. A solução é aquela que é empregada já por alguns órgãos, e que foi empregada pelo Comprasnet, ainda que nós não sabíamos disso, eu pelo menos não sabia, que é aquela sistemática da prorrogação. Se alguém oferece um lance, o sistema abre, ele passa mais 2 minutos, ele não encerra. Ofereceu um lance, ele prorroga mais 2 minutos. Por exemplo, o tempo randômico determinado pelo sistema foi 10 minutos, ninguém sabe. Um licitante ofereceu o lance com 9 minutos e 30 segundos, prorroga por 2 minutos. Se passar 2 minutos e ninguém oferecer lance, daí encerra. Mas os outros licitantes terão 2 minutos para oferecerem os seus lances. Assim não decide na sorte. Você apura a melhor proposta. Isso é simples de ser implementado. Eu acho que resolveria, em grande parte, os problemas do pregão eletrônico. Nós melhoraríamos em muito o pregão eletrônico se adotássemos de uma vez oficialmente essa sistemática. Segundo ponto, coibir fraudes na etapa de lances. A história do robô. Com todo respeito aos que pensam que a utilização do robô não é fraude, eu estou absolutamente convencido, é fraude. É fraude. Diante da sistemática atual do pregão eletrônico, o uso de um robô, sempre que um sujeito oferece lance, eu apresento um lance R$1 abaixo, 1 centavo abaixo, isso é fraude. Diante da sistemática atual, isso é fraude. E nós conhecemos esse robô não apareceu mês passado. Eu ouço falar desse robô há 6 anos. Há uns 6 anos atrás eu conversava com um servidor graduado, um servidor público graduado de um órgão desses, que trabalham com pregão eletrônico, ele disse, olha, nós sabemos, o robô funciona assim, e nós estamos estudando o que fazer. Olha, nós demoramos para tomar uma solução e acabar com esse problema. Demorou. Não dá para admitir mais isso. Terceiro ponto. Um outro problema grave
que eu enxergo no pregão eletrônico. Na grande maioria do pregão eletrônico, a habilitação é no SICAF. Você verifica o SICAF e resolve. Mas nós temos um problema quando os documentos do SICAF não são suficientes. O licitante, então, precisa encaminhar os documentos à administração pública, ao pregoeiro. E, de acordo com o decreto, como é que ele faz isso? Ele manda por fax e depois ele tem que fazer chegar aquele documento original ou cópia autenticada nas mãos do pregoeiro. Trocantes e miúdos, o pregão eletrônico, de fato, não é totalmente eletrônico. Ele é meio eletrônico. Quando nós chegamos na habilitação, o pregão não é mais eletrônico. Eu caio no fax, que é um absurdo, e tenho que mandar o documento pelo correio. O que nós precisamos fazer para que o pregão seja totalmente eletrônico? Inventaram um equipamento novo aí, não sei se vocês acompanharam, uma coisa revolucionária. Lançaram agora, vai resolver esse problema. O tal do scanner, já ouviram falar? Última novidade. Em vez de mandar por fax e depois pelo correio, o que deve ser feito? O sujeito digitaliza o documento e envia pelo sistema. Isso é difícil de fazer? Hoje esses documentos são autenticados eletronicamente. Por que não se faz isso? Por que nós continuamos no fax e depois pelo correio? Tem explicação para isso? Daí um tempo atrás disseram o seguinte: olha, Joel, nós fizemos aqui um diagnóstico da incidência de recurso nas diversas modalidades de licitação pública. Então, na concorrência, em 30% das concorrências há recurso. Isso é bom para acordar. Em 30% das concorrências há recurso. Na tomada de preços, 17%. Enfim, não me lembro bem os números. No pregão presencial, 3%. No pregão eletrônico, 0, alguma coisa. Eu pergunto, por que no pregão eletrônico praticamente não há recurso? Dentro desses dados aí que me foram apresentados. Porque é tudo perfeito. Os licitantes, eles normalmente recorrem do quê? Da habilitação. Qual é a sistemática do pregão eletrônico? O vencedor da etapa de lance manda os documentos de habilitação por fax e pelo correio. O pregoeiro analisa. O pregoeiro analisou, daí o pregoeiro vai ao sistema e diz: ó, alguém quer interpor recurso? Se o sujeito quiser, ele tem que manifestar a intenção e indicar o motivo. Ele precisa indicar o motivo, não basta manifestar a intenção. Daí um sujeito ou outro licitante quer interpor recurso porque ele desconfia que aquela empresa não atendeu os quesitos de habilitação. Só que ele precisa ter acesso aos documentos. Ele precisa ver os documentos de habilitação apresentados pelo licitante, pelo vencedor da etapa de lances. Vamos supor que a licitação pública seja realizada aqui em Foz do Iguaçu. E essa empresa que pretende recorrer é uma empresa da Bahia. Dessa empresa que pretende recorrer, liga para o pregoeiro e diz: pregoeiro, olha, eu queria interpor recurso. E ligar já é uma coisa complicada, né? Mas eu queria interpor recurso, mas para interpor recurso e indicar um motivo, eu preciso ver os documentos dele. Você deixa eu ver os documentos? Daí o pregoeiro diz assim: olha, meu amigo, é claro que você tem direito de ver os documentos. Nós somos transparentes. A minha bandeira é a transparência. Nós aqui nós somos absolutamente transparentes. É evidente, você pode ver na hora que você quiser. É só dar um pulinho aqui. Só que vem rápido, porque o tempo para manifestar a intenção encerra em 5 minutos. Se o envio dos documentos fosse eletrônico, todos teriam acesso aos documentos. O pregão seria muito mais transparente. Talvez isso não ajude a administração. Os pregoeiros não gostam de recurso, né? Quem gosta de recurso? Não é verdade? O pregoeiro não gosta de recurso. Mas é correto que os licitantes tenham oportunidade e condição para interpor os seus recursos. Terceira proposta: instrumentos para o controle de qualidade. Isso eu acho outro problema seríssimo em relação às licitações públicas e aos contratos administrativos. Não só o pregão, mas isso envolve toda a licitação pública. Com muita frequência, a administração realiza a licitação, contrata e acaba contratando produtos de péssima qualidade.
Os agentes administrativos empreendem todos os esforços, fazem tudo que podem fazer e muitas vezes, ainda que tenham dedicação total em relação àquela licitação, não conseguem contratar produtos de qualidade. E não conseguem contratar produtos com qualidade em razão das restrições que são impostas na Lei 8666/93, que decorrem dos princípios de direito administrativo. Realmente eu não posso indicar uma marca, se não houver uma justificativa, se não ficar comprovado que só aquela marca atende o interesse público, eu realmente não posso, porque isso feriria o princípio da competitividade. Agora, nós temos restrições na lei que nos impedem de escrever um produto de qualidade, de contratar um produto realmente de qualidade, muitas vezes. E a lei não prevê instrumentos, mecanismos eficazes para que nós contratemos produtos com qualidade, para que nós afastemos das licitações públicas aquelas pessoas que oferecem produtos de má qualidade. Nós não temos esses mecanismos. Os agentes, eles vivem numa agonia, porque muitas vezes você faz a licitação, aparece o sujeito, você sabe que o produto dele é péssimo, que o sujeito é um picareta, só que você não tem como afastá-lo da licitação pública. Nós precisamos, de uma vez, criar esses instrumentos. Eu não sei qual é a solução. Mas nós precisamos parar, refletir sobre o assunto e encontrar a solução. Capacidade para isso nós temos. Nós precisamos parar, refletir e então encontrar a solução. Só que isso não é discutido. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que visa alterar, remendar toda a Lei 8666/93. Várias alterações de monta. Alguma de respeito a isso? Nenhuma. Isso não se discute. Nós discutimos se o que vem primeiro é adjudicação ou homologação. Nós discutimos o pregão, nós discutimos isso não se discute. Como se isso não fosse um problema. Esse é o principal problema das licitações públicas. Nós não debatemos isso. Repito, nós precisamos encontrar soluções. O que eu penso? Em que sentido nós poderíamos caminhar? Isso não é solução, é só proposta, só para dividir reflexão com vocês. Em primeiro lugar, participação em licitação condicionada à avaliação de desempenho dos contratos. Hoje o sujeito assina um contrato, ele comete uma série de faltas em relação àquele contrato, presta um serviço que não é da qualidade desejada. Se ele não foi declarado inidôneo nem suspenso, ele pode participar de qualquer licitação. Hoje o que impede um sujeito de participar da licitação é suspensão ou declaração de inidoneidade, que são penalidades, só devem ser aplicadas em situações gravíssimas. Nós precisávamos instituir uma avaliação de desempenho dos contratos, como se fosse um rating de contratos. Olha, a avaliação desse contrato foi 3, foi 4, foi 5. E o sujeito, isso evidentemente nós precisamos alterar a legislação para introduzir isso, seria uma mudança até drástica. E a legislação poderia prever o seguinte: olha, para participar de contratos desse nível, dessa importância, o sujeito tem que ter uma nota mínima tanto, em relação a todos os seus contratos administrativos. Uma ideia. Segundo lugar, nós precisamos de uma vez implementar controle de resultados. Nós fazemos a licitação, nós contratamos e no final das contas, aquilo funcionou ou não funcionou? Atendeu às expectativas, às demandas, às necessidades da administração, sim ou não? Poucos avaliam os resultados. Terceiro lugar, ampliação da liberdade dos agentes administrativos para a descrição do objeto. É fato que os princípios de direito administrativo impõem formalidades aos agentes administrativos, só que os agentes administrativos devem ter mais liberdade. Eu não sei qual a dose da liberdade, mas devem ter mais liberdade. Até talvez indicar marca, mais de uma marca, eu não sei, alguma coisa precisa ser feita. Que passa, repito, por ampliar a liberdade dos agentes administrativos na descrição do objeto. Em último lugar, mecanismos de avaliação de adequação técnica. A administração costuma exigir amostras, e muitas vezes ela não tem condições técnicas de avaliar as amostras. Nós precisamos criar mecanismos para isso.
que o sujeito, para participar de licitação pública, os produtos fossem pré-homologados, alguma coisa nesse sentido, que alguns órgãos e entidades já fazem. Quarta proposta: simplificação do procedimento de segurança jurídica. Eu acho que eu disse isso ano passado, aqui, e digo de novo. Eu odeio a Lei 8666/93. Há quem goste, eu odeio. Eu acho ela longa demais, formalista demais, contraditória, ela não tem caráter sistêmico, ela é frouxa quando precisa ser rigorosa, ela é rigorosa demais quando poderia ser flexível. Ela não utiliza conceitos científicos adequados, ela desconfia dos agentes administrativos. Na minha avaliação, a Lei 8666/93 é um equívoco completo. E nós temos que trabalhar com esse número, eu sempre falo isso, esse 6666 gera prenúncio. Se quem trabalhasse com licitação pública trabalhasse só com 8666, tá bom, é ruim, mas o problema é que não é só aquilo. É a 10.520, o Estatuto da Microempresa, Lei de Publicidade, Lei de Diretrizes Orçamentárias agora para o ano que vem, que inventou um rolo em relação às obras, empreitada global, unitária e coaditiva de 10%, uma confusão dos diabos. Os decretos. É decreto em registro de preço, é decreto de pregão presencial, é decreto de pregão eletrônico, é decreto para microempresa, é decreto para compra sustentável, é decreto... instruções normativas, instrução normativa para contratação de serviço, instrução normativa para tecnologia, instrução normativa para... O sujeito que trabalha com licitação pública hoje, ele manuseia uns 20 diplomas normativos, que são contraditórios entre si. Daí você tem que quebrar a cabeça para o que eu vou aplicar. Isso é esquizofrênico. O Brasil, eu acho que nós precisamos, é a hora de consolidar a legislação de licitação pública. Uma lei só. Obrigado. Nós temos que ter a capacidade de produzir uma lei de licitação pública que seja racional. Nós não podemos continuar convivendo com essa esquizofrenia legislativa. A toda hora vem um negócio novo. Eu, quando comecei realmente a trabalhar com licitação pública, e sempre trabalhei com licitação pública na minha carreira, eu confesso a vocês que no início, avaliando que caminho seguir na minha carreira, planejando a minha carreira, eu pensei seriamente, o seguinte: olha, será que eu realmente me dedico, me especializo nesse tema de licitação pública? Porque a tendência da licitação pública, na minha percepção, a tendência é que ela fosse simplificada de um modo, de um jeito, que advogado em licitação pública não teria mais sentido, não teria trabalho. Surgiu o pregão, aquele procedimento de cotação eletrônica, as coisas tendiam a uma simplificação, que daí eu pensei, bom, eu como advogado especializado nisso, eu vou morrer de fome, não vou ter trabalho, não vou ter o que fazer. Eu estava errado. Cada vez é mais complicado fazer licitação pública. Cada vez é mais difícil. Nós poderíamos simplificar. Licitação simples é muito melhor para a administração pública e muito melhor para os licitantes sérios. Em licitação pública nós temos um objetivo, que ela seja simples. Orientações mais claras e objetivas dos órgãos de controle. Isso eu acho outro problema seríssimo, que tem a ver diretamente com a vida dos senhores. E uma relação com o terceiro ponto. A responsabilização dos agentes administrativos deve ser condicionada à má-fé ou culpa grave. Olha, a vida dos agentes administrativos, dos servidores públicos, especialmente aqueles que trabalham com licitação pública, não é fácil. Você acerta. Ninguém reconhece. Um erro.
Tem havido um exagero dos órgãos de controle. Uma coisa impressionante, parece que quem trabalha com isso vive com... Dá um exemplo. Você tem uma licitação, são vários objetos divisíveis, vamos dizer assim, como merenda escolar, como medicamento, como material de expediente. Você licita item por item separado ou você agrupa alguns itens num lote? Quem agrupa alguns itens num lote? Por exemplo, em vez de licitar item por item, você pega 10 itens e faz um lote com esses 10 itens e daí você julga pelo preço do lote. Quem é que faz isso? Eu conheço um sujeito, um pregoeiro, não foi ele que fez o edital, ele foi pregoeiro. Ele foi pregoeiro numa licitação de medicamentos que agruparam vários medicamentos num lote. Ele foi pregoeiro. No final das contas, o preço era compatível com o preço estimado. Fez a licitação, concluiu a licitação, o contrato foi assinado. Passado algum tempo, foi feita uma auditoria e daí acharam que aquele preço daquele contrato era superfaturado. E disseram que o superfaturamento aconteceu, o sobrepreço aconteceu, porque os itens foram agrupados em lote. Esse pregoeiro, com mais de 30 anos de serviço público, já tinha inclusive direito de se aposentar. Ele foi demitido e perdeu a aposentadoria. Hoje responde processo, ação civil pública e no Tribunal de Contas da União. Porque foi pregoeiro numa licitação realizada por lote. Isso é um absurdo. A toda hora vem uma novidade dentro dessa esquizofrenia. O problema da nossa legislação é que, como ela é tão ruim, tudo é dúbio. Sobretudo, há mais de uma interpretação. Então você acha que você faz correto, daqui a pouco aparece alguém do órgão de controle e diz, não, não pode ser feito assim. E você que fez de boa fé, pensando que estava correto, às vezes amparado em parecer jurídico, você acaba respondendo uma tomada de contas especial e sendo responsabilizado pelos órgãos de controle. Isso não pode acontecer. E os valores são altíssimos. São altíssimos. Um aditivo errado, o aditivo é de 5 milhões de reais, daí o sujeito que assinou o aditivo é responsabilizado. Outro dia eu dava um curso e falava sobre o assunto, daí um participante levantou a mão e disse o seguinte, olha, o senhor está falando isso? E eu tive um colega que aconteceu exatamente isso. Ele assinou um aditivo de 5 milhões de reais, daí os órgãos de controle entenderam que não poderiam, que aquele aditivo não poderia ter sido firmado, e ele então está sofrendo um processo respondendo por isso. E os órgãos de controle fazem uma coisa que é para matar o sujeito do coração. Quando eles notificam do processo, não é assim, ó, você está sendo processado, apresenta a defesa. A notificação é assim, recolha 5 milhões de reais, venha o documento para recolher, ou apresente defesa. Você, segunda-feira, você acorda, recebe um negócio daquele, tem um infarto. Daí diz que esse sujeito ele foi convocado para prestar um depoimento no Ministério Público, em razão de ação civil pública. Daí ele sentou na frente do promotor, do procurador e disse o seguinte, olha procurador, eu estou muito tranquilo, eu estou muito tranquilo. De mim o senhor não vai comprar esse valor, não sou eu que vou pagar isso. Ainda que o senhor me venda, eu não valho isso. É triste. Tem havido um exagero, tem havido exagero. Vocês devem conhecer colegas que passam por essa situação. Evidente, tem gente mal intencionada que atua de má fé e essas pessoas realmente precisam ser responsabilizadas e penalizadas pelo que fizeram. Só que é necessário que os órgãos de controle tenham um pouco mais de sensibilidade. Separar aquele que atua de má fé e aquele que errou. Hoje o entendimento é, deveria ser assim, você deveria saber que deveria ser assim, como você não fez assim, você é penalizado. Não pode. Não dá para ser assim. Porque desse jeito, os agentes administrativos ficam com medo. O agente administrativo não pode ter medo. Para que a administração pública seja eficiente, é necessário incentivar a criatividade dos agentes administrativos. Os agentes administrativos precisam ser proativos, eles precisam prover soluções para os problemas que se apresentam à administração pública. Quem vai ser criativo ou ousado com uma faca no pescoço? Hoje em dia, encontrar um sujeito que assina um termo aditivo é uma dificuldade.
né? O termo aditivo vem para ser assinado, manda para a consultoria jurídica, vem na consultoria jurídica, a consultoria jurídica diz que pode, manda para a auditoria interna, vai, manda para o controle interno, volta para o consultor jurídico, manda para o engenheiro. O sujeito faz de tudo para não assinar um termo aditivo. Isso produz na administração pública, esse sentimento de medo, produz na administração uma situação de inação, de paralisia. Por isso que hoje as coisas demoram tanto. Porque as pessoas têm muito medo, elas não têm segurança. Isso é péssimo para a administração pública. Isso causa ineficiência na administração pública. Nós precisamos rever isso. Meus amigos, muito obrigado. Obrigado.